A paz do Senhor Jesus, meu povo lindo, mais uma vez aqui com uma palavra do céu, nesta tarde de sexta-feira. Espero que diante dessa palavra Deus venha falar no nosso coração, amém? Isaías 38, versículo 1 diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Essa palavra vem a falar aqui no nosso coração nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde não havia mais esperança para o rei Ezequias, louvado o Senhor, aonde o Senhor revogou a situação dele, louvado seja Deus. Talvez você está aí desesperado, talvez você está aí desesperançoso, chorando, o desespero bateu na tua alma, o teu coração está daquele jeito e você não tem mais o que fazer. O Senhor, Ele vem nos dar uma lição nesta tarde com esta palavra, que através da oração Ele pode mudar a minha e a tua história. Através da fé e da dedicação a Ele, Ele muda o quadro da nossa situação. Aí vem dizendo a palavra que o Senhor manda Isaías, o profeta, ir até a casa do rei Ezequias e profetizar para o rei Ezequias que ele não haveria mais de viver, mas sim iria morrer. Isaías entra e diz: olha, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque tu não viverás, mas morrerás. Ei, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Dura coisa é receber um diagnóstico desse. É a mesma coisa de você chegar no hospital e o médico dizer assim: olha, a tua enfermidade não tem jeito, não tem cura. Você vai morrer, nós já fizemos de tudo, né? Mas o rei Ezequias recebeu essa notícia. Não foi do médico, foi do médico dos médicos, que foi o Senhor que mandou Isaías ir até ele falar. Quando o Senhor fala, tá falado, né? E diz a palavra do Senhor que ali, louvado seja o nome do Senhor, a palavra não nos conta, mas eu quero acreditar que o rei Ezequias não respondeu nada para o profeta. Porque o que ele tinha não era com o profeta, mas era com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ao sair o profeta Isaías sair do leito do rei Ezequias, louvado seja o nome do Senhor, o que ele fez? Ele não blasfemou contra Deus. Ele não falou: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Ele não quis saber qual era a causa, qual era a circunstância. Ele virou o seu rosto para o pó, para a parede, e falou: Senhor, lembra-te de tudo que eu andei diante de ti, né? É a mesma coisa, irmão. Por que o rei virou a cara para a parede? Porque o rei estava deitado, estava impossibilitado de pôr a cara no pó. Ele virou para a parede. A parede significa pó, humilhou perante Deus. Ele se humilhou com a cara no pó diante de Deus. E muitas das vezes o Senhor, Ele quer mudar o quadro da minha situação e da tua. Ele quer ver humilhação, cara no pó. Ele quer que nós rasgamos o coração diante dEle e peça misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o rei vira a cara para a parede e começa a chorar e a pedir ao Senhor para lembrar do que ele havia já feito, louvado seja o nome do Senhor. E o importante dessa palavra é: o rei tinha alguma coisa para apresentar para Deus. Ele tinha feito alguma coisa lá no passado que tinha agradado a Deus. Então, irmão, o nosso tempo hoje, se está tudo bem, é tempo de você buscar a Deus. Para quando vier a adversidade, você ter algo para falar com Deus. Porque se o rei não tivesse bagagem nenhuma, ele ia virar a cara para o pó e ia lamentavelmente chorar e morrer. Mas o rei disse: lembra, Senhor, do que eu fiz lá atrás.
Lembra do Senhor do que eu era lá atrás, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí, no 3 disse, ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade. O rei estava dizendo, Senhor, lá no passado eu andava diante de ti em verdade. Então lembra disso, Senhor, e tem misericórdia de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E com o coração perfeito, olha só quantas qualidades o rei estava apresentando diante do Senhor. E fiz o que era reto aos teus olhos. Vai vendo. Tudo isso conta quando nós precisamos que o Senhor ele vem com a sua misericórdia a nosso favor. E chorou Ezequias muitíssimo. O choro de Ezequias foi do fundo do coração, foi o choro de alma. Depois que ele apresentou, ele não quis questionar Deus. Deus, eu fiz tudo, eu era perfeito, eu andei reto, eu andei certinho diante do Senhor, é porque o Senhor está permitindo isso? Não. Ele chorou com a sua alma diante de Deus, com a cara no pó. Tem momento, irmão, que nós temos que dobrar o nosso joelho e rasgar o nosso coração, não cobrar nada de Deus, não. Tudo que nós fazemos, irmãos, diante de Deus é a nossa obrigação fazer. Nós temos que ser retos, sim. Nós temos que ter um coração perfeito, sim. Nós temos que andar em verdade, sim. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós possamos alcançar a misericórdia do Senhor. E ali Deus escutou a oração do rei Ezequias. Por quê? Porque teve humilhação, teve cara na parede, teve cara no pó. O rei Ezequias não recebeu a notícia e disse, agora eu vou esperar a morte chegar. Não! Às vezes você tem recebido notícias ruins ou tem passado por situações ruins e quer aceitar a situação ruim. Não! Você tem que clamar ao Senhor, pôr a cara no pó e falar com Deus, porque o Senhor ele revoga a tua situação, a minha situação. Se o médico tem dado um diagnóstico, se a porta de emprego tem fechado, se você não tem nada para se alimentar, nem para dar para os seus filhos, não é hora de blasfemar contra Deus, mas sim falar com sinceridade e com verdade diante de Deus e deixar Deus trabalhar. Se necessário for, chore. Chore com a alma diante de Deus para que Deus possa entrar com providência e revogar a situação. E diz a palavra do Senhor que o Senhor, ouvindo o choro de Ezequias e ouvindo ali tudo que ele colocou na presença do Senhor, é lógico que o Senhor sabia de tudo que Ezequias tinha feito, mas o Senhor queria uma humilhação dele na oração. É lógico que o Senhor sabe tudo as obras que nós temos feito diante dele. Mas tem momento que ele quer ouvir o meu choro, a minha oração, a tua oração. Ele quer sinceridade do nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra que agora então o Senhor manda que Isaías volte até a casa do rei Ezequias. E Isaías voltando lá no versículo 5 diz, olha... Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. O que o Senhor viu primeiro? A oração, e depois viu as lágrimas, que eram as lágrimas sinceras, era uma lágrima da alma, a alma do rei Ezequias estava chorando e gritando por socorro. Então, irmão, o importante, o que eu quero te dizer diante dessa palavra, é que quando a adversidade vir, não adianta você aceitar. Isso não vai te trazer a vitória. Você não pode concordar, mas sim você pode clamar, você pode chorar na presença do Senhor. Né? Você não tem que se lamentar, porque o rei não lamentou com o profeta, não falou nada para o profeta Isaías. O negócio do rei era com Deus. O negócio meu e seu é com Deus. Quem vai mudar o quadro da minha vida e da tua vida é Deus. Como ele fez na vida do rei Ezequias, ele faz na minha e na tua vida. A sentença do rei era morrer. Mas o Senhor revogou a situação dele. Às vezes a tua sentença aí não está sendo boa.
Mas nessa tarde, se você olhar para Deus e clamar a Deus com a tua cara no pó e falar com sinceridade com Ele, louvado seja o nome do Senhor, com certeza a vitória virá da parte dEle. Então o que eu quero te dizer com essa palavra é: não aceite a negatividade, não aceite, louvado seja o nome do Senhor, que já acabou, não aceite que a situação é essa, não aceite que o médico falou, não aceite o que o vizinho diz de você, não aceite o que diz do teu filho, não. Põe a tua cara no pó e clama ao Senhor, porque talvez assim haja esperança, porque só Ele pode nos socorrer, só Ele pode fazer, louvado seja o nome do Senhor, e Ele faz, louvado seja Deus. Eu já contei aqui, vou falar novamente rapidinho para os irmãos entenderem que essa palavra fala muitíssimo comigo. Meu pai, eu vou falar rápido, eu vou pular algumas coisas porque eu já passei do horário. O meu pai, há um tempo atrás, ele foi diagnosticado com problema do coração. E o médico disse: ou o senhor opera ou o senhor toma remédio o resto da vida. E lá na cidade onde a gente morava, Rabaixo derrece, como a Nachuri decanta, só tinha uma entrada e uma saída. E ele era da Igreja Assembleia de Deus, o porteiro. E ele continuou tomando remédio. Mas na época que ele estava doente, ele não tinha tanta fé como ele teve no momento da revelação. Preste bem atenção. E aí passou um carro branco na porta da igreja. E de repente esse carro voltou. E desceu um homem de dentro desse carro que ninguém nunca viu nem conhece. E andou o corredor da igreja todo e chegou na porta, profetizou para ele, para o meu pai. E profetizou dizendo: olha, eis que eu acrescentarei 15 anos de vida na tua vida. O meu pai chegou em casa e ele parou de tomar os remédios. E ele fazia revisão todo ano. E ele não tinha nada no coração mais, porque o Senhor curou ele naquele dia. E o povo questionava porque ele tinha parado com o remédio. Ele disse: o Deus que eu sirvo diz que me acrescentou 15 anos e que me curou do meu coração. Então eu não preciso... Não estou falando aqui, entenda, irmão, que você tem que parar de tomar seu remédio, não. Falando isso não. Deus deixou o médico, cada um tem uma opinião própria. Eu estou falando um testemunho particular que aconteceu no meio da minha família. E aí, irmãos, ele acreditou na promessa, na profecia, como o rei Ezequias. E ele me ligou um dia e disse: olha, o Senhor, minha filha, fica calma, porque o Senhor acrescentou 15 anos de vida na minha vida. Eu falei para ele: pai, mas 15 anos é muito pouco. Aí ele disse assim: não é muito pouco, você não está entendendo. É o que eu tinha e mais 15 anos. Mas, irmãos, ele não tinha mais nada. O Senhor iria levar ele naquele tempo, ele já estava pronto para subir. Porque ele estava andando na fidelidade com Deus, ele estava fazendo a obra do Senhor certinho. Quando ele ficou enfermo, ele não estava pronto para subir, mas quando esse moço apresentou diante dele, ele já estava, porque estava fazendo a obra. E aí, irmãos, eu falei: então tá bom, graças a Deus por isso. Irmãos, quando você vai entender o que eu estou falando agora, que essa palavra fala comigo, meu coração, ele enche sabe, eu fico até com nó na garganta de contar, mas eu senti de falar para vocês. E aí, quando completou exatamente 15 anos da profecia, meu pai não tomou mais remédio, meu pai não só fazia ali as revisões, mas nunca mais tomou remédio, o coração sempre bem. E quando completou exatamente os 15 anos que aquele profeta profetizou para ele, ele muito bem de saúde foi dormir e não acordou mais. A profecia cumpriu na vida dele, como foi na vida do rei Ezequias. E quando foi 2 horas da manhã, o telefone tocou aqui na minha casa e disse: olha, o seu pai foi embora. E na hora que falou comigo, eu fiz as contas. E deu exatamente os 15 anos. E aí o Senhor levou ele. Então, irmãos, a palavra do Senhor é séria.
A palavra do Senhor, Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. O que eu quero dizer para você? Quando Deus promete, Ele faz. Meu pai já não tinha mais vida, mas o Senhor acrescentou exatamente 15 anos. E nesta tarde o Senhor está acrescentando grandes vitórias na tua vida. O Senhor, Ele está te colocando aí no sobrenatural. Aquilo que está falido, aquilo que está acabado, o Senhor está acrescentando, o Senhor está revogando a tua situação, como revogou na vida do rei Ezequias. Amém? Fique com essa palavra, fique com esse testemunho. Eu espero que possa edificar a tua fé. E que Deus abençoe a todos. E que o Senhor possa falar no coração de todos. Eu estou falando de um testemunho que eu vivi. Tá? Não é de ouvir contar, aconteceu. Já tem um tempo que o Senhor levou meu pai, mas desse testemunho eu jamais esquecerei. Amém? Não estou dizendo que Deus só vai te dar 15 anos de vitória, não. Estou dizendo que ele só alcançou os 15 anos porque ele não tinha mais nada para viver. E Deus acrescentou exatamente o tempo determinado. Então fique com essa palavra. Amanhã às 19h30 teremos uma live abençoada. Contamos com você. Domingo também live. E segunda, terça e sexta estaremos com a palavra no canal. Divulgue essa palavra, irmão. Às vezes o vizinho está desesperado e você... Às vezes uma palavra dessa vai levantar o ânimo dele, vai levantar a força, vai renovar a fé. E às vezes, muitas das vezes, em todas as vezes, o que nós mais precisamos é ter fé e acreditar que o Senhor, Ele faz o sobrenatural. Amém? Que Deus abençoe. Tenha uma ótima tarde, um ótimo fim de tarde, uma boa noite, um ótimo fim de semana. Amo todos, sem exceção. Que o Senhor possa trabalhar grandemente na vida de cada um e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Receba meu beijo e meu abraço virtual aí, que o Senhor possa falar mais no teu coração.